Estratégias para melhorar a leitura e compreensão de textos acadêmicos. Ler e compreender textos acadêmicos pode ser uma tarefa desafiadora para muitos estudantes, principalmente devido à linguagem técnica, à complexidade dos conceitos e à extensão dos materiais. No entanto, essa habilidade é fundamental para o sucesso acadêmico e profissional. Melhorar a leitura e a compreensão de textos acadêmicos exige não apenas a prática da leitura, mas também o desenvolvimento de estratégias específicas que auxiliem na absorção e interpretação das informações. O primeiro passo para melhorar a leitura de textos acadêmicos é entender o propósito de cada leitura. Nem todo texto acadêmico deve ser lido com a mesma profundidade. Às vezes, o objetivo é uma leitura rápida para identificar as ideias principais, enquanto outras vezes é necessária uma leitura mais detalhada e analítica. Por isso, antes de iniciar a leitura, é importante definir qual é o objetivo. Se é uma compreensão geral do tema, a identificação de argumentos centrais ou uma análise crítica do conteúdo. Uma técnica eficaz para otimizar a leitura de textos acadêmicos é a leitura prévia, também conhecida como pré-leitura ou leitura exploratória. Antes de se aprofundar no conteúdo, pode ser útil folhear o texto rapidamente, observando os títulos, subtítulos, gráficos, tabelas e palavras em destaque. Essa primeira abordagem permite que o leitor tenha uma ideia geral da estrutura do texto e dos principais pontos abordados. Esse processo também ajuda a ativar conhecimentos prévios sobre o tema, facilitando a compreensão ao longo da leitura. Durante a leitura, é fundamental manter o foco nas ideias principais do texto. Textos acadêmicos geralmente são densos e contêm uma grande quantidade de informações, mas nem todas elas são igualmente importantes. Para identificar os pontos essenciais, é útil prestar atenção nos trechos introdutórios e conclusivos de cada seção, onde os autores geralmente resumem os argumentos e apresentam suas principais conclusões. Dessa forma, o leitor consegue concentrar seus esforços nas informações mais relevantes. Outra técnica que pode facilitar a compreensão de textos acadêmicos é a prática da leitura ativa. Diferentemente da leitura passiva, em que o leitor apenas percorre as linhas sem se envolver diretamente com o conteúdo, a leitura ativa exige que o leitor faça perguntas ao longo do processo. Por exemplo, ao terminar de ler um parágrafo ou uma seção, o estudante pode perguntar a si mesmo: qual é a ideia principal desse trecho? Como esse argumento se relaciona com o que foi discutido anteriormente? Ou quais são as evidências apresentadas para apoiar essa conclusão? Esse processo de questionamento constante mantém o leitor engajado e ajuda a solidificar a compreensão. A anotação é outra ferramenta poderosa na leitura de textos acadêmicos. Ao fazer anotações, o leitor transforma a informação passiva em conhecimento ativo, o que facilita a retenção e o entendimento. Anotar as ideias principais, os argumentos centrais e as questões levantadas pelo autor pode ser uma forma eficaz de organizar o conteúdo e revisar posteriormente. Além disso, ao escrever resumos curtos de cada seção, o estudante pode ter uma visão clara do desenvolvimento do argumento ao longo do texto, o que facilita a análise crítica do material. Além das anotações, o uso de marcações no próprio texto, como sublinhar ou destacar palavras-chave, também pode ajudar na leitura de textos acadêmicos. Entretanto, é importante ter cuidado com o excesso de marcações, que pode tornar a leitura confusa. O ideal é destacar apenas os trechos mais importantes, como definições, conceitos centrais ou afirmações que resumem o argumento principal. A organização do ambiente de estudo também é um fator que pode influenciar diretamente a qualidade da leitura e compreensão de textos acadêmicos. Um ambiente tranquilo, com boa iluminação e sem distrações, permite que o leitor se concentre integralmente na tarefa, aumentando sua produtividade e eficiência. Além disso, a organização do material de leitura, como manter os textos separados por temas ou disciplinas, facilita o acesso às informações e otimiza o tempo de estudo. Outra estratégia que pode ser útil é a leitura em grupo. Discutir textos acadêmicos com colegas ou participar de grupos de estudo permite a troca de diferentes interpretações e perspectivas sobre o mesmo conteúdo. Ao explicar o que compreendeu, o estudante reforça seu próprio aprendizado, além de ter a oportunidade de esclarecer dúvidas e expandir sua compreensão com base nas observações dos colegas. A prática da leitura crítica é uma habilidade essencial na leitura de textos acadêmicos. Não basta apenas entender o que o autor está dizendo, é necessário questionar as ideias apresentadas. Quais são as evidências que sustentam os argumentos?
Elas são convincentes. O autor apresenta contrapontos ou alternativas. Esse tipo de análise crítica ajuda o leitor a desenvolver uma postura mais ativa e reflexiva em relação ao texto, o que é fundamental para o sucesso acadêmico, principalmente em níveis mais avançados, como em dissertações e teses. Além disso, é importante desenvolver um vocabulário acadêmico adequado. Muitas vezes, a dificuldade de compreensão de textos está ligada à linguagem técnica utilizada pelos autores. Para lidar com essa barreira, é útil manter um glossário de termos e conceitos-chave, que pode ser consultado sempre que necessário. À medida que o leitor se familiariza com a terminologia da área de estudo, a compreensão dos textos se torna mais fluida e natural. A prática regular da leitura é, sem dúvida, um dos fatores mais importantes para melhorar a compreensão de textos acadêmicos. Quanto mais o estudante lê, mais ele se familiariza com a estrutura dos textos, a linguagem utilizada e os conceitos abordados. Por isso, é fundamental que o hábito da leitura faça parte da rotina acadêmica. Reservar um tempo diário para a leitura de artigos, livros e outros materiais acadêmicos pode aumentar gradativamente a fluidez e a velocidade de leitura, além de aprimorar a capacidade de interpretação. Outra dica importante é a revisão constante. Ler um texto acadêmico apenas uma vez pode não ser suficiente para captar todas as nuances e detalhes do conteúdo. Revisar o material após a primeira leitura, relendo partes mais complexas ou que não ficaram claras, é uma maneira eficaz de aprofundar a compreensão. Além disso, a revisão pode ser feita por meio de resumos ou esquemas, que facilitam a memorização e o entendimento dos principais pontos abordados. Para estudantes que têm dificuldade em manter a concentração durante a leitura de textos longos, pode ser útil dividir o texto em pequenas seções e fazer pausas curtas entre cada uma delas. Dessa forma, o leitor evita o cansaço mental e consegue manter um nível elevado de atenção ao longo de todo o processo. A técnica do Pomodoro, que envolve períodos curtos de trabalho focados seguidos de pequenas pausas, pode ser aplicada nesse contexto, ajudando a manter a produtividade sem sacrificar a qualidade da leitura. Por fim, é importante lembrar que a leitura de textos acadêmicos é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. No início, pode parecer difícil e desafiador, mas, com a prática e o uso das estratégias adequadas, a leitura se torna mais fluida e agradável. A chave é não desanimar diante das dificuldades iniciais e continuar investindo no aperfeiçoamento dessa habilidade, que é essencial para o sucesso em qualquer área acadêmica ou profissional. Em resumo, melhorar a leitura e compreensão de textos acadêmicos requer uma combinação de estratégias, incluindo a definição de objetivos claros, o uso de técnicas de leitura ativa, a anotação de informações importantes, a prática da leitura crítica, a organização do ambiente de estudo e a familiarização com o vocabulário técnico. Ao adotar essas práticas de forma consistente, o estudante poderá aprimorar sua capacidade de interpretar e analisar textos complexos, facilitando sua jornada acadêmica e aumentando suas chances de sucesso. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!